Deus seja louvado. Estamos ao vivo, como vive o poderoso Espírito Santo. Hoje, sexta-feira. Você que está chegando aí pela primeira vez, já deixa aí o seu nome, já deixa aí os seus pedidos de oração. Enquanto isso, o Instagram, o YouTube vai notificando e vocês vão entrando aí ao vivo aí comigo. Estou entrando um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo. Ontem foi muito forte, hein? Ontem na live das revelações foi muito forte. E no finalzinho da live, a bateria acabou. A bateria acabou. E não conseguimos salvar a live de ontem. Mas foi muito forte mesmo. Deixa eu ir colocando aqui já, deixa eu fixar aqui um comentário. Muito bem, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, como vive o Espírito Santo. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Eu entrei um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo, para ir chamando você para a live, certo? Mas é 3 horas que é o horário da live. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui poderosamente. Isto são... Hoje é dia 3, certo? Enquanto isso, o Instagram vai notificando e as pessoas vão entrando. Um pouquinho mais cedo para dar tempo aí do Instagram notificar para que nós possamos falar de Jesus um pouquinho aí e orar por você. Ontem, no finalzinho da live, a bateria acabou, não conseguimos salvar a live, estava muito forte. Formas de Deus falar. Ontem, como se diz aí os mais pentecostais, a chaleira, a tampa da chaleira voou ontem. Seja bem-vinda, Jaqueline Santos, a paz do Senhor Jesus. E mais, vamos lá. Seja bem-vindo, Eliette Mapa. Também está ao vivo aqui comigo. Eliette é lá de Minas Gerais, né, Eliette? Olha, aí embaixo já tem um aviãozinho. Você clica no aviãozinho e convida pessoas para estar aqui conosco ao vivo, né? Já vai convidando aí. Olha lá, clica aí, certo? E convida algumas pessoas para entrar aqui ao vivo conosco, até dar o horário. Vamos começar daqui uns minutinhos, dá tempo aí de você convidar, certo? Já coloca aí o sonho, Eliette. Já coloca aí o sonho.
Então, Jaqueline Santos, você está me dizendo que sua prima foi amaldiçoada, mas na mesma proporção que ela foi amaldiçoada desde o ventre, nós também podemos abençoar ela desde a idade agora. Né? Foi amaldiçoada, mas, né, o profeta pode quebrar a maldição, sabia? Lançada na vida de uma pessoa. Então, do mesmo jeito que ela foi amaldiçoada dentro do ventre da mãe dela, ela pode começar a ser abençoada a partir de hoje, a partir de agora, tá me entendendo? Né? Porque a maldição ela vem pela palavra. A palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder para quê? Para amaldiçoar, e a palavra tem poder para quê? Para abençoar, não é? Então escreve o nome aí da sua prima. Ela mora com você? Jaqueline Santos. Estamos ao vivo? Olha, eu tô com uma canequinha aqui. Hoje não, hoje eu estou, não estou no templo fazendo a live, estou fazendo aqui de casa. Olha a canequinha que eu tô hoje. Olha aí. Canequinha da vaquinha. Olha aí. Deixa eu ver aqui, acho que é Cacau Show. Tá Cacau Show? É. Olha aí. Então, Jaqueline tá falando para mim que ela mora com ela, né, Jaqueline? Mora com ela. Então, Jaqueline, essa maldição ela precisa ser quebrada, né? Na vida da sua prima. Estamos ao vivo aqui, direto aqui da região metropolitana de Goiânia, né? Vamos aqui ver se nós conseguimos aqui ajudar a Eliette Mapa. Eliette Mapa teve um sonho. Vamos ver aqui. Eliette Mapa. Olha aí. Eliette Mapa está dizendo assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui do começo, né? Sonhei que estava na casa da minha mãe. O sonho da Eliette Mapa do Mato Grosso. Ela está dizendo assim: bispo, eu sonhei que estava na casa da minha mãe. Abri uma janela. Olha, estava na casa da minha mãe. Abri uma janela. Janela e olhava e vi uma casa em construção sem acabamento. Casa, construção. Perceba, Eliette Mapa, vamos começar aqui, Espírito Santo. Janela, para que serve uma janela na casa? Para você ter uma visão. Janela não é porta. Janela só abre por dentro. Então você tem que abrir a janela. Ela só abre por dentro, não é? Janela é para você ter uma visão privilegiada do local aonde você enxerga. Concorda comigo? Você que está na janela, você tem uma visão ampla de tudo que você está vendo. E quem está lá de fora é difícil de te ver. Não é? Então aqui Deus estava mostrando para você, está te privilegiando, mostrando para você uma casa. Casa. Só porque esta casa está em acabamento. Para que serve casa, Eliette? Casa serve para morar. Quando você pensa em casa, você pensa em quê? Em família. Pegou a visão? Casa, você pensa em quê? Em família, certo?
Família, então Deus está mostrando que existe uma casa, só porque ela ainda não está pronta, ela está em construção. Pegou a visão? Só porque depois você fechou a janela e avistou outra janela aberta e já era noite e tinha uma luz acesa em cima do fogão. Comida. Mais uma vez Deus te mostrou fogão. Fogão serve para quê? Para alimentar, não é isso, Eliette? Essas vasilhas estavam cheias de óleo, não é? Cheio de óleo e estavam sendo cheias também de vinho. E você observava. Aí é forte a revelação. Deus está mostrando para você que Ele está construindo, já está em acabamento, certo? Construção de uma casa, certo? A casa, sua família. Como que vai construir a casa espiritualmente? Deus está mostrando para você que precisa de comida, né? De comida. E nestas panelas tinha óleo, que simboliza o Espírito Santo, e o vinho, que simboliza a alegria. Confere? Não é isso? Estamos aí revelando de Deus. Agora nós temos que saber, juntando tudo isso, o seguinte: a sua casa, a sua família, ela está ainda em construção, ela não está acabada, ela está construindo, certo? E o fogão simboliza alimento, simboliza que a sua família, para terminar a casa, precisa de quê? De alimento, precisa do óleo, precisa do Espírito Santo, né? E precisa de vinho, precisa de alegria. Deus está mostrando para você que está trazendo para esta casa, que ainda está inacabada, né? Através de você, Ele está te dando quem está tendo essa visão, não é quem está na casa, é você, né? Não é quem está tendo a visão. Deus está dando a visão para você, da sua casa, que a sua casa precisa desses dois alimentos: o Espírito Santo e alegria, vinho para alegrar seu casamento, vinho para alegrar o seu relacionamento com seu esposo, o óleo, né, para trazer o quê? Fé, o óleo para trazer o quê? Aquecimento espiritual, o óleo para trazer milagres. Está entendendo? Então Deus está te mostrando que esta casa, Deus já está preparando no fogo, né, no fogão, porque no fogão é para preparar esses dois alimentos, dois alimentos, o vinho, as duas bebidas, né, e o óleo. Pegou? Então Deus está mandando alegria. Deus está mandando o Espírito Santo para a sua casa. Deus está te mostrando, porque a visão veio para você. Então você é responsável de levar esse vinho e esse óleo para esta casa. Está aí a revelação de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Está entendendo, Eliette, mapa? Forte, né? Forte, né? Muito forte. Você é uma mulher, Deus te deu o dom de sonhar. Existe o dom de sonhos, né? Ontem nós não falamos que Deus fala através de sonhos. Acho que você chegou na live, ela já estava terminando, né? E ela nem ficou gravada. Mas ontem, uma das formas de Deus se comunicar com nós, de nos mostrar, é através de quê? Através de sonhos, né? Então,
é forte aí. Muito bem, né? Estamos já ao vivo há 15 minutos. Hoje eu entrei mais cedo um pouco. Hoje Deus já revelou sonhos aí. Tá forte, né? Eliette ontem ouviu, né? Muito bem, glória a Deus. Antes de eu continuar, tem um testemunho aí acho que é Kátia, isso mesmo, deixa eu ver aqui. Kátia, né? Ela entrou e está dizendo que agradece as orações, ó, Kátia Rodrigues dos Santos. Agradecer a oração, pois ela conseguiu um emprego. Oh, glórias, né? Que Deus abençoe a Kátia abundantemente aí, Kátia, né? Muito bem, olha aqui para mim, antes de eu começar, antes de nós seguirmos aqui, hoje é dia 3, né? Estamos começando o mês de fevereiro, né? Fevereiro. É o mês de você ter fé, fevereiro, não é isso? Fevereiro. Qual que é o mês? Fevereiro. Né? E eu quero te trazer uma luz, né? Começo de mês, é um começo de um novo ciclo, né? O mês de fevereiro. E é uma oportunidade para você que queira prosperar, né? Eu sempre digo que você que queira prosperar, você seja um ajudador, um mantedor da obra de Deus. E só para você entender, 7 é um número muito forte na Bíblia. 7 é um número de Deus, o número da potencialização. Começou o mês, eu te oriento, você que gosta de crescer financeiramente, é uma oportunidade de você ofertar nesse ministério. Por quê? Porque o começo do mês, esses primeiros dias, tem aquela força, aquele poder, mesmo uma coisa de um trator puxar. Então, eu sempre oriento para você que é dizimista, bispo, eu sou dizimista, mas eu estou dizimando na igreja aqui da minha cidade. Faça o seguinte, faça igual a Eva Nogueira. O reino é um só. O reino é um só, né? Faça o seguinte, fala, olha, eu vou dividir o que eu dízimo. Eu vou entregar metade na igreja aí onde você frequenta e vou dizimar a outra metade no ministério do bispo Luiz Washington, né? Você estará ajudando esta obra a alcançar centenas, milhares de pessoas. E os dias de dizimar, claro, para você que recebe nesses começos do mês. Do dia 1º ao dia 7, são dias chaves para potencializar. Você que queira prosperar, tá? Você que queira crescer, você vai dizimar e ofertar nesta obra, tá? Aqui na igreja do ministério do bispo Luiz Washington. E o bispo estará orando por você. Tem muitos que me perguntam, bispo, mas eu estou desempregado. Então você faz o seguinte, você oferta R$7. Não tem ninguém mais pobre ou ninguém mais rico que não consegue ofertar R$7. Você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, tá? Ajude o bispo. Você que é dizimista, você vai dizimar aqui nesta obra. Você que não é dizimista ou você esteja desempregado, você vai fazer uma oferta de R$7, que simboliza a perfeição, tá bom? Tô deixando aí embaixo, tá aí, ó, o Pix. E todos que fizerem, me mande aí no direct que eu estarei orando, intercedendo por todos vocês, tá bom? A Maria Eva Nogueira, ela divide, né, Maria Eva Nogueira? Ela oferta 50% do dízimo dela na igreja local e tem ajudado aí com os outros 50% aqui o bispo Luiz Washington. O reino é um só,
Você vai estar semeando aqui nessa terra boa, tá? Ajude o bispo. Nós estamos com muitos projetos, mas eu preciso da ajuda sua. Se você tem sido ajudado, se você tem sido alimentado, ajude essa obra. Estamos precisando da ajuda dos irmãos, tá bom? Tá aí, tira o print, depois faça e ajude essa obra de Deus, tá bem? Glórias ao Senhor. Muito bem, eu entrei um pouquinho mais cedo, já estou com 20 minutos que estamos ao vivo. 20 minutos que estamos aqui ao vivo, Deus já até revelou sonhos aí para a minha querida, amada irmã Eliette Bapa. Olha aqui para mim, voltando aqui, quero trazer uma palavra, você já prepara o seu copo com água. Hoje eu não posso estender muito, o bispo tem um compromisso, por isso que ele entrou mais cedo. Eu queria que você prestasse atenção, muita atenção. Vou deixar aí o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 33, né? Marcos 6, 33. Perceba que na nossa caminhada, na minha, na sua caminhada, muitas das vezes nós não percebemos a presença de Deus. Sabia? Muitas das vezes as pessoas estão tão envolvidas diante das trevas, da escuridão deste mundo. A pessoa talvez esteja na tribulação, né? O mundo cega, a tribulação cega a visão espiritual. Estou falando de visão espiritual, né? Quando nós estamos abalados emocionalmente, a gente não consegue enxergar a Cristo, a gente não consegue enxergar a Deus. Estão me entendendo? Eu queria trazer para você aqui rapidamente, se você reconhece Jesus ou se você não reconhece Jesus no meio das trevas. Nós vamos saber isso agora, tá? Nós vamos aprender em poucos minutos lições sobre pessoas que não conseguiram reconhecer Jesus e como descobriram a sua presença. Está entendendo? Muitas vezes Deus está tão perto de você, está tão próximo de você, mas você está tão atolada, tão afundada nos seus problemas que você não consegue reconhecer a Jesus. Primeira coisa que eu quero falar para você está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26. Olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: e os discípulos conheciam Jesus, andavam com Jesus, estavam perto de Jesus, sabia até o perfume que Jesus usava. Os discípulos o viram andando sobre as águas e ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que os discípulos estavam em uma tempestade. Tempestade simboliza o quê? Problemas. Eles estavam em uma tempestade do mar. Os discípulos estavam sozinhos e ficaram apavorados diante da intensidade do vento. Ventava muito. As ondas de repente surgiu, e diz a Escritura que um vulto estranho apareceu. Certo? Olha aqui, eles conheciam o mar, eles eram pecadores, conheciam o mar, eles conheciam Jesus, a estatura de Jesus, o jeito que Jesus vestia, e ali eles pescando, né? Vento, tempestade, e eles olham lá de fora e vem um homem andando sobre o mar.
Os discípulos viram aquele homem andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles ficaram com medo e gritaram. Ficaram com medo e gritaram muito. Está escrito aqui, está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 26. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tem muita gente que confunde, eles pensaram que era um fantasma. Tem muita gente no meio da dificuldade, no meio da luta, Jesus aparece, mas eles confundem Jesus como fantasma. Como fantasma. Estou aqui ao vivo e entraram aqui e tira minha atenção. Povo abençoado. Minha mãe, tá vendo o barulho? Vou até mostrar ela aqui ao vivo aqui. Estou aqui no quarto, ela entrou, tira minha atenção. Mas minha mãe eu vou dar uma como que se diz? Até esqueci a palavra. Vou perdoar ela. Ela entrou aqui, ela está passando uma roupa e entrou, fez barulho aqui, eu perdi o raciocínio, mas eu volto o raciocínio já já. Tá bem? Ela disse que não é para mostrar ela não, né? Mas enfim, olha aqui para mim, já já ela está terminando e vai fechar a porta para não tirar a minha atenção aqui do raciocínio que nós estamos falando, certo? Vamos voltando aqui. Voltando. Você reconhece Jesus? Você conhece Jesus? Muito bem. A Bíblia diz aqui que nos momentos da nossa vida, a dificuldade, Deus está próximo e tem muita gente confundindo ele de fantasma, né? Os discípulos conheciam eles. Mas o medo, né? O vento, a tempestade, fizeram eles, né, confundir Jesus por fantasma. Tem muita gente confundindo Jesus na hora da luta, na hora da dificuldade. Tem muita gente confundindo Jesus com José. Você vai entender. Tem muita gente confundindo Jesus com Maria. Tem muita gente confundindo Jesus com gesso. Tem muita gente confundindo Jesus com madeira. Ah, você não entendeu não, você já tinha dado glória. Tem muita gente confundindo Jesus por Allan Kardec. Tem muita gente confundindo Jesus por Buda. Tem muita gente, né? Tem muita gente confundindo Jesus no meio da tempestade. Tem muita gente confundindo Jesus com demônio. Ou melhor, tem muita gente confundindo demônio pensando que é Jesus. Estão me entendendo? Eva Maria disse que a porta é chia, né? Olha para mim. Será que você tem confundido Jesus no meio do problema? É essa a pergunta que eu quero deixar para você. Esta é a pergunta que eu quero colocar para você. Tem muita gente que no momento do medo, do desespero, confunde Jesus. Tá? Olha aqui para mim para você entender. No livro de João, capítulo 20, versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo, vou até tirar o óculos, ela supondo que era o jardineiro, ela supondo que era o jardineiro, respondeu: estou procurando Jesus. Se tu o tirasses, diga-me aonde pusestes, e eu o levarei. Olha para mim. Jesus aqui havia morrido e ele ressuscitou no terceiro dia. Maria foi
até o sepulcro, até onde ele estava colocado, onde estava o corpo. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus falou com ela. Jesus olhou para ela. Jesus e perguntou a ela: o que tu procuras, mulher? Mas ela confundiu Jesus como se fosse o jardineiro ali daquele local do cemitério, né? Primeiro ela pensou que era o jardineiro que cuidava do lugar e só veio reconhecer Jesus lá no livro de João, capítulo 20, versículo 16, né? Só quando Jesus falou com um tom mais acentuado que ela veio entender que aquela pessoa que estava falando com ela não era o jardineiro. Os olhos dela se abriram e ela enxergou Jesus. Quando o nosso olhar está para dentro do mundo, quando você olha para as coisas do mundo, quando você fixa o seu olhar para os problemas, Jesus pode estar do teu lado. Jesus pode estar do teu lado que você não consegue o reconhecer. Está me entendendo? Maria, ela foi Jesus do lado dela. Mas o mundo, o problema, a situação não deixou ela enxergar. Está entendendo? Tem gente confundindo Jesus com jardineiro. Tem gente confundindo Jesus com muita coisa. Mas Jesus está do teu lado, Jesus está do teu lado. É nos momentos mais difíceis que ele está do teu lado. Está me entendendo? Talvez você está confundindo Jesus com jardineiro. Tem gente confundindo Jesus com muita coisa. Tem muita gente confundindo, pensando que é de Deus e não é de Deus, dizendo que é Jesus que está falando, mas não é Jesus que está falando. Porque olha aqui para mim, tem muita gente passando a perna em gente, tem muita gente abusando de pessoas, usando a fragilidade, né, das pessoas, falando que é Deus que está falando, é Deus que está mandando. E as pessoas têm confundido muito Jesus com jardineiro por causa dos problemas. Maria estava tão atolada no problema que Jesus estava na frente dela e ela não conseguiu enxergar. Olha para mim. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 21, versículo 4, né? A Bíblia diz que no clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha aqui para mim. Olha para mim. Os discípulos estavam trabalhando a noite inteira. Eles trabalharam a noite inteira. Mas não ganharam nada. Não ganharam nada. Jesus estava na praia, fez uma pergunta para eles e eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Jesus disse: pegue a rede e joga mais uma vez, porque vocês vão pegar. Olha aqui para mim. Os discípulos confundiram Jesus como pescador. Eles confundiram Jesus como pescador. Está entendendo? Tem muita gente que tem passado lutas. Quando fala de peixe, fala de prosperidade. Quando fala de peixe, fala de bênçãos financeiras.
Tem muita gente que não prospera. E eu que sou pastor há mais de décadas, tenho experiência para falar e tenho ensinado. Tem muita gente que não cresce, tem muita gente que não prospera porque ela não ouve o que o profeta está ensinando, o que o profeta está falando, né? Eles confundem, né? Eles confundem Jesus com os pecadores, os pescadores. Olha aqui para mim, para você entender. Quando eu digo para você, quando eu estou dizendo, olha, faça assim, hoje é dia 1º, até o dia 7, né? Oferta desde o dia 1º ao dia 7, porque tem um poder, uma força para potencializar o seu dízimo. Muitas pessoas vão pensar e dizer assim, o bispo é porque ele quer o dinheiro, é porque a igreja precisa de dinheiro, né? Tem muitos que dizem assim, eu não vou fazer, ele está falando para ofertar esses R$7, estou dando um exemplo, ofertar esses R$7, mas isso é conversa, isso aí é coisa, é barulho. Por quê? Porque a pessoa, ela não conhece a Jesus. Esses dias eu achei tão interessante que eu fui na casa do meu, tá no lugar de sogro, e ele me conversando comigo, ele disse assim, meu sogro, hein? Ele conversando, esses pastores estão ricos, falando dos pastores que saiu na mídia aí, que são milionários, e ele dizendo, por isso que eu não dizimo, por isso que eu não oferto, né? Porque os pastores estão milionários. Eu disse, realmente tem muitos pastores abençoados, milionários. Mas quantos fiéis que oferta e que dizima que esses pastores estão falando e estão milionários também? Tem mais membresia prosperando do que pastores, pode ter certeza que tem mais membro do que pastor. Tem mais ovelha do que pastor. Eu falei para ele, realmente esses pastores que você me disse são pastores prósperos, né? Mas quantas pessoas você conhece na igreja que são dizimistas, que são ofertantes e estão também ricos, milionários, né? Então talvez você disse assim, eu não oferto, eu não dizimo, eu não faço, mas olha a vida, talvez está vivendo uma vida de derrota, uma vida de fracasso na vida financeira. Se o pastor, se o bispo, se o apóstolo, se o papa, o que ele vai fazer com a oferta, com o dízimo, né? Já não é problema seu mais. Você está fazendo o que a palavra manda, o que sai da boca do profeta. Pode ter certeza que você vai prosperar, você vai dizimar. Se o pastor está rico, você também vai ficar rico. Se o pastor é próspero, você também vai ficar próspero. Eu disse para ele, né? Ele não é dizimista, não gosta de ajudar, né? Mas aí eu falei para ele, olha aí, né? Vive uma vida de fracasso, uma vida de derrota na vida financeira. Estão me entendendo? Aqui Jesus, eles não reconheceram Jesus, passando uma luta, dificuldade aqui, financeira, né? Confundiu Jesus com pescador. Talvez você está confundindo Jesus. Quem fala é Jesus. Quem está mostrando é Jesus. A Bíblia diz, honra o profeta e prosperareis. Está entendendo? Tem muita gente confundindo Jesus por barro. Tem muita gente confundindo Jesus por gesso. Amém? Olha aqui para mim, para a gente encerrar mais uma. Quanto nós estamos com problemas, quanto nós estamos passando dificuldade, a gente fica cego espiritualmente. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 14, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutia, o próprio Jesus
se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Aqui está falando dos dois homens, né? Dos dois homens aqui, só para você entender. Aqui está falando dos dois discípulos que andavam com Jesus. Na sexta-feira Jesus morre, né? E no domingo ele ressuscita. A Bíblia diz que esses dois discípulos estavam tão norteados, estavam tão desesperados, que voltando para a casa deles, Jesus aproxima deles, começa a andar com eles. Mas eles confundem Jesus como fosse um viajante. Como que pode? 2 dias sem ver Jesus, eles já não lembravam mais de Jesus. 2 dias sem falar com Jesus, eles já não conheciam mais Jesus. Né? Eles confundiram Jesus. A Bíblia diz que Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram. Eles só reconheceram Jesus quando Jesus entrou dentro da casa deles e partiu o pão, os olhos deles abriram. Olha aqui para mim, para você entender. Os problemas, o tema da mensagem, confundindo Jesus. A mensagem é a seguinte: os problemas, as lutas, o mundo, né? As trevas, a tribulação, cega nós espiritualmente. Principalmente quando eu estou emocionalmente abalado. Jesus sempre vai estar conosco, perceba, né? Os discípulos estavam no barco, estavam com medo de morrer. Chuva, ventania, não é? A Bíblia diz que Jesus aparece, eles confundem como fantasma. Na mensagem, Maria Madalena foi até o sepulcro, confundiu Jesus com o jardineiro. Era Jesus, ela confundiu com o jardineiro. Os discípulos confundiu Jesus andando sobre o mar, fantasma, não é? Os 2 discípulos de Emaús confundiu Jesus por viajante. E mais uma vez, os apóstolos Pedro, os pescadores, confundiram Jesus como pescador. Jesus estava na praia e confundiram ele como pescador. Para concluir, para nós orarmos, tem muita gente confundindo Jesus em momentos de tempestade. Talvez você entrou aqui hoje, nesta live, tem muita gente confundindo Jesus no meio da tempestade. Quanto pensamos, muitas vezes, que até mesmo é fantasma, né? Não acredito mais, quero abandonar a fé, está difícil, está complicado. Jesus está do lado, Jesus está estendendo as mãos e você não consegue vê-lo, enxergar. Porque é assim, as lutas, as dificuldades, a tempestade, o mundo cega nós e não deixa nós enxergar a Cristo. Mas eu vou orar para que o Espírito Santo venha tirar toda a cegueira dos seus olhos, para que você venha enxergar Jesus nesse momento difícil que você está passando. Olha para mim, não saia mais. Eu vou orar. Esse momento difícil que você tem andado, nesse momento difícil que você tem caminhado, você não tem conseguido enxergar a Cristo. Tá? Eu vou orar agora. Você que está aí com o seu copo com água, pega ele. Pois eu vou orar e vou pedir o Espírito Santo para tirar a cegueira dos seus olhos
e você passa a enxergar a Cristo. Feche os teus olhos se puder e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, foi forte a tua palavra. É normal, Senhor Deus, o problema, a luta, a decepção, cegar as pessoas, tirar a visão das pessoas. Pois o mundo tem feito de tudo para tirar a nossa visão de Cristo. Mas eu te peço, Espírito Santo, que no meio desta tempestade que esta mulher está passando, no meio desse problema que esse homem está enfrentando, ele não está conseguindo te enxergar. Tem confundido Jesus com fantasma, tem confundido Jesus com gesso, madeira, tem confundido Jesus com jardineiro, tem confundido Jesus com pescador. Deus, tem confundido. Outros não têm nem enxergado, pois a luta, a tempestade, a dificuldade é tão grande, Espírito Santo, que ela não consegue enxergar. Mas eu te peço, Espírito Santo, que nesta tarde de sexta-feira, o teu Espírito entra dentro desta pessoa, tira a cegueira espiritual, como Pedro enxergou a Cristo no meio do mar, como Maria Madalena enxergou Jesus no meio daquela dificuldade, daquela tristeza. No mesmo momento que Pedro, passando dificuldade financeira tão grande, conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel. Eu profetizo, você que está passando luta na família, no casamento, vida financeira, saúde espiritual, eu profetizo e declaro que Deus vai passar a mão nos teus olhos, que o Espírito Santo vai passar a mão e você vai passar a enxergar que Jesus está do teu lado. Você vai chamar Ele e Ele está aí do teu lado, pois Ele é o socorro presente. Ele é o socorro diário da minha vida, da sua vida, da nossa casa e da nossa família. E que nós possamos abrir os olhos espiritualmente e enxergá-lo, pois Ele é o nosso socorro presente. Se você crê, você diz amém. Pai, eu também consagro esta água que está aí, do lado desse celular. Esta pessoa que entrou doente, enferma, esta pessoa que precisa de um milagre dentro da casa dela. Que esta água seja um ponto de luz. E aquele que beber desta água seja curado, seja renovado, seja liberto, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E você diz amém e diz graças a Deus. Aleluias. Abra os olhos, olha para frente, olha para o lado. Jesus está contigo. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca foi embora. Ele estará sempre aí do teu lado. Bebe a sua água em nome de Jesus. Bebe a sua água. Seja curado em nome de Jesus. Amém? 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 E graças a Deus. Respira aí, dá glória. Manda um coraçãozinho aí de glória a Deus e aleluias. Amém? Glória a Jesus. Fique aqui, não saia, já vou encerrar. Quero só que tem uma pessoa me falando aqui que sonhou que estava atravessando água, mas os meus pés estavam cheios de espinhos, né? Cheio de espinhos. Ela quer saber o que é sonhar com os pés pisando espinhos. Pés serve para quê? Acho que é Vera Vaz que está me procurando, né? Vera Vaz está falando que sonhou que estava atravessando um rio, com certeza, e os pés estavam cheios de espinhos. Os pés servem para quê, Vera? Para ficar de pé, para ficar firme. Se eu tenho espinho ou piso nos espinhos, não vou conseguir
ficar de pé, não vou conseguir andar, não vou conseguir caminhar, né? A revelação do seu sonho é a seguinte, Vera Vaz. Deus está mostrando para você a caminhada espiritual. Tem muitos espinhos, muitos problemas que têm aparecido na sua vida e não tem deixado você caminhar com Cristo. Não tem deixado você caminhar para Ele, junto com Ele, né? Os problemas se transformam muitas vezes em espinhos. Então Deus está mostrando que você precisa tirar esses empecilhos, esses espinhos que estão na sua vida, para que você ande no caminho. Só existe dois caminhos, o que leva para Deus e o que leva para o mundo. Então, se tem alguma coisa que simbolize esses espinhos, você precisa tirar da sua vida para você caminhar com Cristo, para Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ô glórias! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos ficando por aqui. O bispo agora vai dar uma ida aqui em Goiânia, certo? Você que está lendo a Bíblia comigo, já está nos stories, os versículos, já está nos stories, os livros que você precisa ler hoje, tá bom? Muito bem. Você que queira ajudar o bispo, você que quer fazer aquela oferta, está aí o Pix. Ajuda o bispo, dizima nesta obra. Esse mês, ajuda o bispo, pois o bispo precisa da sua ajuda para ganhar mais almas, para buscar mais almas no reino de Deus. Tá bom? Faz assim com a mão. Muito bem, faz assim com a mão. Eu vou impetrar uma bênção apostólica para você ter um final de semana abençoado. Um final de semana abençoado. Faz assim com a mão. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo esteja com você, Gesiane, Maria Eva Nogueira, Eliette, Maria Lisboa, Vera Vaz, Lungraus, Jaime e Carmen Risato. Que a paz do Espírito Santo esteja na vida e na casa de todos vocês. Estamos juntos, estamos misturados no reino de Deus. Um beijo e até a próxima live. Tchau.